Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre thread e sincronização e comunicação entre processos. Vamos lá. O que é? Thread é um pequeno programa que trabalha como um subsistema, sendo uma forma de um processo se autodividir em duas ou mais tarefas. A partir do conceito de múltiplos threads, é possível projetar e implementar aplicações concorrentes de forma eficiente. Aqui nós temos os dois ambientes. E no ambiente monothread, ele suporta apenas um programa no espaço de endereçamento e as suas aplicações concorrentes elas são implementadas com a utilização de múltiplos processos independentes ou subprocessos. Já no ambiente multithread, não existe a ideia de programas associados a processos, mas a threads. E o processo ele tem pelo menos um thread em execução. Cada processo pode responder a várias solicitações concorrentemente ou mesmo simultaneamente. Os threads eles compartilham o processador da mesma maneira que processos e passam pelas mesmas mudanças de estado. E também é permitido, assim como no processo, a troca de contexto. Dentro de um mesmo processo, os threads eles compartilham o mesmo contexto de hardware e espaço de endereçamento com os demais threads. Dessa forma, não há qualquer proteção no acesso à memória, permitindo que um thread possa alterar facilmente dados de outros. As desvantagens do ambiente monothread é o seguinte. Uma das desvantagens é o tempo do processador para alocar recursos para cada processo e também para desalocar. A outra desvantagem é a comunicação entre processos, que é difícil e lenta. E o outro ponto é o compartilhamento de recursos comuns aos processos, como memória e arquivos abertos, que também não é simples. E a espera indefinida da aplicação também é uma das desvantagens. Em relação ao ambiente multithread, nós temos as vantagens, que torna os programas mais rápidos do que se implementados com múltiplos processos, pois operações de criação, troca de contexto e eliminação dos threads, eles geram menor overhead. O outro ponto, a comunicação é mais rápida e eficiente, e ele possui compartilhamento fácil de recursos. E outro ponto é a aplicação contínua, realizando outras atividades, além de diversos pedidos serem atendidos. Agora nós vamos falar sobre threads em modo usuário. É o seguinte, eles são implementados pela aplicação e não pelo sistema operacional, tá bom? E existe uma biblioteca que possibilita a aplicação criar ou eliminar threads, realizar a troca de mensagens entre os threads e uma política de escalonamento. E o SO ele não sabe da existência desses múltiplos threads. Aí nós temos as vantagens e as desvantagens do modo usuário. As vantagens é o seguinte, ele possibilita implementar aplicações multithreads, mesmo em sistemas operacionais que não suportam threads. E outro ponto é que eles são rápidos e eficientes, por dispensarem acesso ao kernel do sistema operacional, evitando assim, a mudança de modo de acesso. E as desvantagens é que no momento em que um thread chama a rotina do sistema que o coloca no estado de espera, todo o processo é também colocado no estado de espera. E o outro ponto é que em ambientes multiprocessados, não é possível que múltiplos threads de um processo possam ser executados em diferentes CPUs simultaneamente. Threads em modo kernel. Eles são implementados diretamente pelo núcleo do sistema operacional e através de chamadas a rotinas do sistema que ofereçam todas as funções de gerenciamento e de sincronização. Aí nós temos também as vantagens e as desvantagens. As vantagens do modo kernel é o escalonamento individual, é uma vantagem. E o outro ponto é que em sistemas multiprocessados, múltiplos threads eles podem ser executados simultaneamente. E a desvantagem do modo kernel é que ele tem baixo desempenho. Agora, threads em modo híbrido. Ele combina as vantagens de threads implementados no modo usuário e no modo kernel, que eu já havia explicado anteriormente.
e esse modo ele apresenta problemas herdados de ambas as implementações, tá bom? E em relação ao modo híbrido, os problemas do modo híbrido eles foram solucionados através de uma estrutura de dados chamado Scheduler Activations. E nesse modelo, o núcleo do sistema ele troca informações com a biblioteca de threads. Aí a cada camada implementa o seu escalonamento de forma independente. E é isso aí. Bom, como nós já havíamos falado sobre thread, agora nós vamos falar sobre sincronização e comunicação entre processos. É natural que processos de aplicação concorrente compartilhem recursos do sistema. Esse compartilhamento ele pode ocasionar situações indesejáveis, capazes de até comprometer a execução das aplicações. Especificação de concorrência entre programas. Existem várias notações para especificar a concorrência em programas. A primeira notação foram os comandos fork e join. Aqui nós temos um exemplo. O programa A ele passa a ser executado e ao encontrar o comando fork em B, ele faz com que seja criado um outro processo para a execução do programa B. Dessa forma, o programa B ele tem que ser concorrente ao programa A. O comando join, ele admite que o programa A sincronize-se com B. Portanto, quando o comando join for encontrado pelo programa A, ele só continuará a ser processado depois que a execução do programa B for terminado. Solução para os problemas de compartilhamento. A solução para esses problemas é a exclusão mútua. Quando o processo estiver acessando determinado um recurso, todos os demais processos que queiram acessá-lo deverão esperar pelo término da utilização do recurso. A parte do código do programa onde é feito o acesso do recurso compartilhado é denominado região crítica. O protocolo de acesso à região crítica tem o protocolo de entrada e o protocolo de saída. O protocolo de entrada indica se existe ou não algum processo acessando o registro. E o protocolo de saída informa os outros processos que podem tentar acessar o recurso com sucesso. Nós também temos o starvation, ou espera indefinida, que é o seguinte: um processo ele nunca consegue executar sua região crítica e, consequentemente, acessar o recurso compartilhado. Em função do critério de escolha, o problema pode ocorrer a escolha aleatória ou com base em prioridade. E a solução para isso é a criação de filas de pedidos de alocação para cada recurso, utilizando o esquema FIFO. Solução de hardware. A exclusão mútua ela pode ser implementada através de mecanismos de hardware, que é desabilitação de interrupções e as instruções teste and set. A desabilitação de interrupções é a solução mais simples, que é fazer com que o processo desabilite todas as interrupções antes de entrar em sua região crítica e as reabilite depois. Assim, o processo que as desabilitou terá acesso exclusivo garantido. E a instrução test and set é uma instrução de máquina que permite ler uma variável, armazenar o seu conteúdo em outra variável e atribuir um novo valor à mesma variável. É ser executada sem interrupção e trata-se de uma instrução indivisível, ok? A instrução test and set, ela tem esse formato aqui. E nós temos como exemplo o seguinte: a instrução ela utiliza uma variável lógica global, a ser exemplo denominada como bloqueio. Quando a variável bloqueio for falsa, qualquer processo poderá alterar o seu valor para verdadeiro e através dessa instrução e acessar o recurso de forma exclusiva. Solução de software. Fatores para soluções de problemas de sincronização. O número de processadores e o tempo de execução dos processos concorrentes, eles devem ser irrelevantes. E um processo fora de sua região crítica não pode impedir que outros processos entrem em suas próprias regiões críticas. Um processo ele não pode permanecer indefinidamente esperando para entrar em sua região crítica. Semáforos.
É uma solução mais geral e simples de ser implementada. E os semáforos utiliza variável inteira, não negativa, que só pode ser manipulada por duas instruções, que é o down e o up. Os semáforos aplicados ao problema da exclusão mútua. Na exclusão mútua, as instruções down e up, eles funcionam como protocolos de entrada e protocolos de saída. Os processos entram na região crítica e executam o down, impedindo outros processos de acesso. E os processos saem da região crítica, executam o up, liberando o acesso para outros processos. Os monitores. Os monitores são mecanismos de sincronização, são conjuntos de procedimentos, variáveis e estruturas de dado. E somente um processo pode estar executando um dos procedimentos do monitor em um determinado instante. Implementação da exclusão mútua nos monitores é realizada pelo compilador. Aí nós temos o white, que faz um processo entrar no estado de espera, e temos o signal, que libera a liberação do recurso pelo processo que o alocou. Aí nós temos a exclusão mútua utilizando monitores e sincronização condicional utilizando monitores. A exclusão mútua utilizando monitores, ela não é realizada diretamente pelo programador. A comunicação do processo com o monitor é realizada unicamente através de chamadas aos seus procedimentos. E na sincronização condicional utilizando monitores, os monitores eles também podem ser utilizados na implementação da sincronização condicional. E as variáveis através de condição, elas são manipuladas por intermédio de duas instruções, conhecidas como já vimos falado, o white e o signal. Troca de mensagens. Na troca de mensagens, nós temos os mecanismos de comunicação e sincronização entre processos. Aí nós temos o send e o receive. O send é o emissor e o receive é o receptor. E o ACK é enviada pelo processo receptor para informar o recebimento da mensagem. Tá bom? Sobre o deadlock. O deadlock é um processo de espera, é um processo que espera por um evento que nunca ocorrerá. Consequência do compartilhamento de recursos do sistema entre vários processos de forma exclusiva. O deadlock ocorre quando 4 condições são verdadeiras. Essas condições são a exclusão mútua, que cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante. Um processo pode estar esperando por outros recursos, e não preempção, que é um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros processos desejam o mesmo recurso. E a espera circular, que é um processo, ele pode ter de esperar por um recurso alocado a outro processo e vice-versa. Daí nós temos a detecção de deadlock e correção de deadlock. A detecção de deadlock é o seguinte: ele é um mecanismo que determina a existência do deadlock. E existe uma estrutura de dados capaz de identificar cada recurso do sistema. E já na correção de deadlock é o seguinte: ele serve para eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock e desalocar os recursos já garantidos por ele. Então aqui nós temos eliminar um ou mais processos e desalocar. E o outro ponto é a escolha dos processos, é normalmente feita de forma aleatória. E ele pode gerar um elevado overhead do sistema. Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!